Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para trazer para vocês uma mensagem que possa edificar, uma mensagem que possa contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. Hoje a mensagem é sobre o Evangelho de João, capítulo 8, sobre um versículo que me marcou muito no momento em que eu criei em Jesus Cristo. Eu li a palavra de Deus a primeira vez, e quando eu li a palavra de Deus a primeira vez, esse versículo ficou bem firmado em mim. E naquele momento, quando eu criei, eu pensei que aquele momento eu tinha conhecido a verdade. Eu pensei que naquele momento da minha conversão, naquele momento que eu confessei Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, eu já tinha conhecido a verdade e que eu já era liberta. Mas a verdade mesmo é que alguns anos depois, o Senhor me trouxe, ele havia feito uma promessa para mim, né? No capítulo 8 de João, versículo 31, 32 e 33. Jesus Cristo ele tinha marcado muito forte, através do Espírito Santo dele, esse versículo dentro de mim. Então, eu pensei assim, o Senhor está falando comigo, ele me trouxe esse versículo, é porque eu já conheci a verdade. E como eu já conheci a verdade, eu já sou uma pessoa liberta. Mas a verdade mesmo é que o Senhor estava fazendo uma promessa para mim. Porque olha o que está escrito em 8 de João, capítulo 8, versículo 31. Jesus diz assim: então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, ou seja, Jesus estava falando para os judeus, né? Ele estava pregando para eles, e aqueles judeus que creram em Jesus Cristo, aqueles judeus que creram que Jesus Cristo era o Messias, aqueles judeus que creram que Jesus Cristo é o Salvador, eles haviam crido. Então Jesus Cristo continua, ele fez uma promessa para essas pessoas que creram. Ele não estava fazendo essa promessa para aquelas pessoas que não estavam crendo em Jesus Cristo, para aquelas pessoas que estavam andando em pecado e não estavam arrependendo. Ele não estava fazendo essa promessa para essas pessoas. Ele fez essa promessa exatamente para aqueles que se arrependeram dos seus pecados, para aqueles que se arrependam, que confessam Jesus Cristo. Ele faz essa promessa para essas pessoas. Então a promessa é: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou ler novamente para você, porque foi o próprio Jesus Cristo que diz isso. Ele disse só para aquelas pessoas que haviam crido nele, ou seja, eu e você. Quando nós cremos em Jesus Cristo, ele faz uma promessa para nós. E ele fala: se você permanecer na minha palavra, ou seja, se você continuar obedecendo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, porque ele tem ensinamentos, são muitos ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo nos traz. Um dos ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo nos traz, que me marcou muito também, foi: busca primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentareis. Ele faz essa promessa para nós, que nós devemos buscar o reino dele e a justiça dele. Ele faz a promessa que nós precisamos ser um com ele, né? Um com ele, e aquele que ama ele verdadeiramente, obedece à palavra dele. E ele diz assim: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, nós só vamos ser libertos quando nós conhecemos a verdade. Ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ele fala aqui, ó: se permaneceres na minha palavra, sereis o quê? Meus discípulos. Apenas os discípulos de Jesus Cristo conhecem a verdade e são libertos. E são libertos do poder, do pecado que aprisiona, que ilude. E é isso que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo para mim. Ele estava fazendo para mim uma promessa. E essa promessa era o quê? Ele estava me prometendo uma libertação. Mas antes da libertação, eu teria que ser discípula dele. Mas eu só seria discípula dele quando eu permanecesse em obediência aos ensinamentos dele, à palavra dele. E quais são os ensinamentos? A palavra de Deus, e tem inúmeros ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo nos traz. A palavra dele, a primeira coisa que ele fala é o quê? Vocês precisam perseverar em mim. Vocês precisam permanecer em mim. Se ele fala isso, ele já está falando, ele não fala: me persevera em mim, dependendo das circunstâncias. Não. Ele fala: vocês precisam perseverar, vocês precisam permanecer em mim. Ou seja, independente da circunstância que nós estamos vivendo, nós precisamos obedecer os ensinamentos deles e permanecer nele. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo quê? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu preciso de fé, a minha fé está fraca, eu preciso ir para a palavra dele, eu preciso ouvir a palavra dele, para que a minha fé vai se fortalecendo com a palavra de Deus. E esses foram os dois versículos que o Senhor marcou para mim, que foi esse e em João, no Evangelho de Mateus, que fala, né? Mateus 6, vocês precisam buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, qual é a prioridade daqueles que crê verdadeiramente em Jesus Cristo? Buscar o reino dos céus, buscar a justiça de Deus. É isso, buscar a Deus acima de tudo e perseverar, independente das aflições, independente de tudo que a gente vai passar, para depois a gente vai o quê? À medida que vamos perseverando, à medida que nós vamos permanecendo, o Senhor vai nos fazer discípulos dele, seguidores dele. E esses seguidores, ele vai o quê? Ele vai nos libertar. Nós vamos conhecer a verdade, porque a verdade de Jesus Cristo, a verdade dele para nós, na nossa vida, vai fazer com que nós sejamos libertos. Ele vai nos falar a verdade, aquilo que nos ilude, aquilo que nos aprisiona, aquilo que muitas vezes não nos deixa obedecer a palavra de Deus, não nos deixa buscar a Deus. Então, o que ele fala?
Ele continua: "E eles responderam: Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como pode tu afirmares que seremos libertos?" Ou seja, eles não estavam reconhecendo os seus pecados. Aquelas pessoas que não creram em Jesus Cristo, elas não estavam reconhecendo os pecados delas. Eles não estavam reconhecendo os seus próprios pecados, eles não estavam reconhecendo a sua condição de escravo, porque todos que praticam o pecado, eles vivem na prática do pecado, são escravos do pecado. E ele continua: Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ou seja, apenas Jesus Cristo pode nos libertar do poder do pecado. Mas isso não é do dia para a noite. Isso é um processo. É à medida que eu vou perseverando, à medida que eu vou permanecendo na palavra, em obediência à palavra de Deus, ele vai o quê? Ele vai me libertando. É um processo que eu vou me tornar o discípulo dele e ele vai me libertar. Porque aqui ele fala: quem pode nos libertar? Apenas Jesus Cristo. E como ele vai nos libertar? Quando nós obedecemos a palavra dele. Então não basta a gente falar: eu creio em Jesus Cristo e continuar nossa vida de qualquer maneira, continuar indo para a igreja ou sem ir para a igreja, independente da situação, continuar do mesmo jeito. Não. A partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, nós precisamos entender que nós não somos mais os senhores da nossa vida. Agora nós temos um Senhor a quem nós devemos prestar conta, a quem nós devemos buscar saber o que Ele quer para a nossa vida naquele momento. Nós não podemos apenas seguir os nossos sonhos, seguir os nossos desejos e falar: agora eu sou filha de Deus, agora eu vou fazer tudo que. Não, nós precisamos passar por um processo de eu creio, e depois que eu creio, o Senhor vai me mostrar as mentiras que está dentro de mim, Ele vai mostrar os enganos que está dentro de mim. E essas mentiras, esses enganos, essas amarguras, tudo aquilo que está dentro de mim, não glorifica a Deus, vai precisar sair para fora. Então vai começar um processo, o Senhor ele vai começar a nos mostrar a verdade que está dentro de nós. E muitas vezes, essas mentiras que está dentro de nós, elas nos faz com que nós tenhamos sonhos que não vai glorificar a Deus, tenhamos sonhos, queremos desejos que não glorificam a Deus. Então, o Senhor, ele quer o quê? Jesus Cristo, ele quer nos libertar. Mas nós só seremos livres verdadeiramente do poder do pecado, do engano da nossa carne, do engano do nosso coração, à medida que nós perseveramos na palavra dele, em obediência à palavra dele, à medida que nós permanecemos em obediência à palavra de Deus. Então, aqui ele fala, porque muitas pessoas vão lá, falam: eu creio em Jesus Cristo com a boca, vão lá, batiza, mas não entendem que aquele momento é apenas o início. Existe um longo processo que precisa ser desenvolvido dentro de mim. Por quê? O Senhor Jesus, ele vem, ele nos tira da escravidão que nós estávamos antes, que nós não conseguimos sair do pecado por conta própria. Então, ele nos tira desse aprisionamento. Quando ele nos tira, ele vai colocar o que em nós? Ele vai nos mostrar, começar a mostrar a verdade, e nós precisamos começar a renunciar aquilo que muitas vezes nos afasta de Deus. O Senhor nos tira do mundo, mas depois dele tirar nós do mundo e levar para dentro da igreja, ele precisa tirar o mundo de dentro de nós, porque dentro de nós tem muitos princípios errados, muita carnalidade, muita corrupção, muita coisa que desagrada a Deus. Então o Senhor, ele precisa fazer uma limpeza, ele precisa nos purificar por dentro, ele precisa fazer uma limpeza dentro de nós. Aí sim nós vamos conhecendo as mentiras, os enganos que estavam dentro de nós, e ele vai trazendo como isso? Através da palavra dele, através do confronto da palavra dele. Nós vamos ouvir a palavra dele, nós vamos começar a enxergar as mentiras, os pecados que ainda tem dentro de nós, que ele precisa tratar em nós, muita coisa que tem dentro de nós que precisa ser tratado. Então, o Senhor Jesus, ele vai fazendo dentro de nós um processo de quê? De santificação, ele vai limpando nós. Mas para isso, nós precisamos entender que quando eu creio, quando eu batizo, é apenas o início de tudo. Não é o meio, não é o fim, é o início, é onde tudo vai começar, é onde agora eu não vou fazer o que eu quero da minha vida, agora eu vou começar a prestar conta diante de um Senhor, porque ele passa a ser o Senhor da minha vida, ele passa a ser aquilo, meu mundo precisa começar a girar em torno de Jesus Cristo, não ao contrário, né, ele girar em torno de mim, agora eu tenho que girar em torno das vontades, dos princípios, da palavra dele. Como eu vou acontecer isso? Eu preciso entender que é através do Espírito Santo que ele manda para todos aqueles que creem nele. Então, o Espírito Santo está aqui para nós, para isso, porque ele vai nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo tem muito a nos dizer, ele tem muito a nos ensinar, mas nós precisamos estar disponíveis para aprender. Então não basta eu batizar e cruzar meus braços e esperar tudo cair do céu. Não, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está, ele quer nos ensinar ele quer nos guiar em toda a verdade, ele tem muito para nos dizer, mas nós precisamos estar disponíveis para ouvi-lo, para aprender com Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. Porque lá em 11 de Mateus, Jesus Cristo fala assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque o fardo de Jesus é leve, o jugo dele é suave, mas não deixa de ser jugo. A canga que ele fala
nós precisamos estar debaixo da canga de Jesus Cristo, ou seja, nós vamos estar debaixo do jugo de Jesus Cristo. Qual que era o jugo de Jesus Cristo quando ele veio aqui na Terra? Fazer a vontade do Pai Celestial. Então, o jugo dele se torna o nosso. Qual é o nosso agora? Antes o pecado nos dominava, antes o pecado nos governava. Agora, com Jesus Cristo, o pecado não nos governa, não nos domina mais. Mas nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, nós precisamos entender que agora o nosso jugo é fazer a vontade do Pai Celestial, não mais as nossas próprias vontades. Nós precisamos deixar, permitir que o Espírito Santo transforme as nossas vontades, transforme os nossos prazeres, transforme nós de dentro para fora. Mas como que vai acontecer? Como que acontece isso? Acontece isso à medida que eu renuncio à minha natureza humana, que eu renuncio à minha carnalidade, que eu vou sendo guiada pelo Espírito Santo, então ele vai me direcionando o que eu devo, o que eu preciso fazer, se eu devo ler, como eu devo ler a Bíblia, ele vai me falar que eu devo ler a Bíblia, que eu devo orar, que eu devo jejuar e que eu devo buscar, conhecer as promessas de Deus para minha vida, conhecer quem sou eu em Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Por quê? Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Existe uma revelação que nós precisamos crescer nela para que nós possamos amadurecer e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como está escrito lá em Romanos 12, 1, 2, 3, que fala que nós precisamos, para nós vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é só quando eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós vamos seguir as mesmas pegadas de Jesus Cristo quando ele veio aqui na Terra. Quando Jesus Cristo veio aqui na Terra, ele se esvaziou da sua glória e o Espírito Santo pousou sobre ele. O Espírito Santo veio habitar dentro dele. Então, o mesmo Espírito Santo que estava com Jesus Cristo, quando ele estava 100% homem lá no deserto, sofrendo as tentações aqui na Terra, veio para nós. Nós temos poder por meio do Espírito Santo, mas nós precisamos o quê? Nos relacionar com Deus e entender quem é o Espírito Santo, qual é o papel dele na nossa vida, qual é o papel dele na nossa santificação, nos guiando em toda a verdade. Então, como que isso vai acontecer? À medida que eu vou conhecendo a Deus e eu vou estando debaixo do jugo dele, em obediência. Porque que ele fala, os discípulos dele são quem? São quem estão permanecendo, aqueles que permanecem e perseveram, independente das aflições, porque vai vir provações, vai vir muitas aflições, vai vir desânimo, vai vir muita coisa, mas o quê? E de tudo Jesus Cristo fala, persevera, permaneça em mim, obedeça os meus ensinamentos, porque no tempo certo, na hora certa, nós vamos frutificar. Frutificar, o que é frutos? Frutos, nós vamos cada vez mais parecer com Jesus Cristo, vamos crescer em amor, em bondade, em justiça, em santidade, em verdade, cada vez mais, cada dia mais aqui na Terra, mas primeiro eu preciso o quê? Primeiro eu preciso crer, me arrepender dos meus pecados, depois eu preciso permanecer, perseverar, olhando fixamente para Jesus Cristo, aí sim, eu vou me tornar um discípulo dele. Quando eu me torno um discípulo dele, eu vou conhecer as verdades, o Espírito Santo vai me mostrar as verdades que eu preciso aprender sobre mim e sobre as minhas fraquezas, sobre a natureza carnal, a minha natureza humana. Vai tudo isso, o Espírito Santo vai me falar. Ele vai mostrar as minhas fraquezas, ele vai falar tudo aquilo que me aprisionou, ele vai me revelar a verdade, tudo sobre a minha vida e sobre a palavra de Deus. E esse entendimento da verdade vai me libertar, porque quando eu conheço a verdade, eu sou liberta. Enquanto eu estou na mentira, no engano, enxergando eu como uma pessoa boazinha, enxergando eu como uma pessoa que ela faz tudo que precisa ser feito, uma pessoa maravilhosa, eu não preciso de um salvador. Por quê? Porque eu não estou em Jesus Cristo. Porque quando a gente começa a conhecer a verdade, quando nós começamos a aproximar de Jesus Cristo, começamos a aproximar de Deus, nós começamos a enxergar a nossa incapacidade, a nossa insuficiência, nós começamos a enxergar o nosso pecado, a nossa natureza, a nossa inclinação mal. Então, tudo isso faz com que nós nos acheguemos mais a Deus. Não nos afasta de Deus, mas nos faz chegar diante dele, porque quanto mais eu caminho com Deus, quanto mais eu ando com Deus, quanto mais eu busco a Deus, mais eu vou ser santificada pela presença dele, mais eu vou ser purificada com a presença dele. Então é isso que Jesus Cristo quer para nós. Jesus Cristo quer que todos sejam libertos do poder do pecado, que todos conheçam a verdade. Mas só vão conhecer a verdade aqueles que estão obedecendo a palavra de Deus, aqueles que estão permanecendo em Jesus Cristo. Só vão conhecer e vão ser libertos aqueles que são discípulos, que são seguidores de Jesus Cristo. Caso contrário, a gente vai ficar a vida inteira no engano. E para mim ser liberto, eu preciso crucificar a minha carne. Eu preciso crucificar a minha carne, eu preciso crucificar a minha carne e pegar a minha cruz, seguir Jesus, negar a mim mesmo, negar as minhas vontades, negar os meus desejos, negar e obedecer a Deus em obediência. Por quê? Porque muitas vezes tem coisas na nossa vida que nós negamos Jesus Cristo e nós nem damos conta que nós estamos negando. Quando nós damos conta um princípio da palavra dele, quando nós desobedecemos uma ordem da palavra dele, nós estamos negando ele. Quando nós fazemos algo que não está agradando a Deus e permanecemos sem nos arrepender, nós estamos negando o nome dele. E um dos principais que ele sempre falou comigo foi o quê? Busca primeiro o reino do céu e a justiça, e a minha justiça. Ele sempre falou isso. Então, isso é uma ordem para nós. É uma ordem. Nós primeiro devemos ansiar, buscar. Ele está falando para essas pessoas que creram nele.
Ele não tá falando para aquelas pessoas que não creram nele, que não querem que não querem seguir ele, não. Ele tá falando para os seguidores dele, para a multidão que está lá o tempo todo vendo os milagres, vendo as maravilhas, vendo o poder dele ser realizado. Ele tá falando para essas pessoas, que somos nós, que estamos o tempo todo vendo Jesus Cristo fazer as coisas no nosso meio, vendo a necessidade de Jesus Cristo na vida das pessoas. É para nós que ele fala. Busquem primeiro o meu reino, busquem a minha justiça, e as demais coisas vos acrescentarão. Eu vou acrescentar para vocês, é isso que ele tem feito comigo. Eu tenho buscado o reino dele e a justiça dele. Como que eu busco o reino e a justiça dele? Minha alma é sedenta, minha alma tem sede, tem fome pela palavra dele, por entender, por conhecer quem é Deus, por ouvir a palavra dele, por adorar a dele, por orar a ele. Então, eu tenho essa sede, essa fome pela palavra dele, porque foi o Espírito Santo que colocou dentro de mim. Mas, por isso que a palavra de Deus fala assim, não apagueis o fulgor do Espírito Santo, porque esse fogo, ele pode ser apagado dentro de mim. Eu posso apagar esse fulgor, essa sede, essa fome que o Espírito Santo coloca dentro de mim. Se eu não alimentar, se eu não orar espiritualmente, se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não ler a palavra de Deus, eu posso ir cada vez desanimando, desanimando, desanimando cada vez mais. E não é isso que o Senhor quer para nós. Ele quer que nós perseveramos para que nós possamos frutificar. É isso que ele quer para todos nós, para todas as pessoas na terra, mas nem todos querem ser libertos, nem todos querem ser libertos. E muitas pessoas falam, eu quero conhecer a verdade, mas para você conhecer a verdade, você precisa permanecer na palavra de Deus. Você precisa perseverar, para assim você se tornar um discípulo. Aí sim, quando você se torna um discípulo, você vai conhecer a verdade vai te libertar. E tem muita verdade que você precisa conhecer sobre você, sobre as pessoas à sua volta, sobre o mundo, sobre tudo. Tem muitas verdades que o Espírito Santo quer nos falar. Mas nós precisamos estar disponíveis. Como eu estar disponível? Nós precisamos entender que Deus é a nossa prioridade. Então não tem como eu falar para Deus que eu não tenho tempo para Ele. Se Ele é o próprio dono do tempo, é só você fazer uma oração. Senhor, eu quero ter mais tempo para ficar com você. Com o Senhor, eu quero ter mais tempo. Me ajuda a ter um momento a sós com o Senhor diariamente. E nesse momento a sós com Deus, você vai orar, você vai colocar as suas preocupações, as suas ansiedades aos pés da cruz, aos pés dele. Você vai falar com ele, você vai ler a palavra, você vai buscar entendimento na palavra, você vai buscar ler a palavra guiada pelo Espírito Santo, você vai começar a ouvir pessoas que amam verdadeiramente Jesus Cristo, e a sua fé vai sendo edificada cada vez mais. Por quê? Porque a nossa fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E quanto mais você ouve, mais amadurecer espiritualmente você vai, mais a sua fé vai crescer, mais você vai aumentar, a sua fé vai ficar uma fé forte, né? Uma fé forte. É isso que Deus quer para nós. Aí sim nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E vamos andar no Espírito. Não vamos ser crentes carnais. Porque Paulo fala muito dos crentes carnais, que está escrito lá em Coríntios. 1 Coríntios que fala para os crentes carnais, eles ficam preocupados, eles são ciumentos, invejosos, eles estão na carne, eles andam sendo guiados pela carne, são fofoqueiros, maledicentes, ciumentos, invejosos, são muitas coisas. E por quê? Porque eles são crentes carnais, eles não estão buscando os objetivos do alto, eles até frequentam a igreja, mas eles não estão com o coração voltado, ansiando por Jesus Cristo, buscando Jesus Cristo. Então nós não podemos ser crentes carnais, nós precisamos ser crentes espirituais, crentes que andam guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está disponível para todos nós. Para todos nós. Lá tem uma passagem que Jesus Cristo fala que todos devemos pedir o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo ele precisa vir habitar dentro de nós para que nós possamos ter a plenitude do Espírito Santo dentro de nós. E assim nós sejamos cada vez mais guiados por ele, cada vez mais livres do poder daquilo que nos domina, daquilo que nos afasta de Deus. Porque tem muitas coisas lícitas na nossa vida que nos afasta de Deus. Então nós precisamos entender que nós precisamos conhecer a Deus e nós precisamos ansiar por Deus. E quando nós permanecemos nele, nós vamos ser discípulos dele. E ele vai nos libertar. Essa é a palavra de hoje. Espero que possa ter edificado cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês.